Ouça a partir de agora na Mundial programa Oba, lá vem ela. Oba, lá vem ela, com a neurocientista e autora do Método Quantum, Cláudia Hicken, conversando com você para inovar sua comunicação, carreira, estratégia e energia pessoal, trazendo um olhar incomum sobre relacionamentos pessoais, gestão, política e coragem. Oba, lá vem ela. Oba, lá vem ela. Cláudia Hicken, Cláudia Hicken. Todo mundo quer encontrar um jeito de dar certo na vida. Escolher os números da sorte e acreditar é um jeito. Assumir as próprias escolhas é outro. Algumas pessoas têm planos grandiosos e sonham ter sucesso na vida. Procurar o futuro na bola de cristal é um caminho. Fortalecer talentos e não desistir nas dificuldades é outro. Adivinhar de quem ele gosta ou de quem ela tá afim é uma maneira de ser feliz. Entender que tipo de pessoa faz você feliz é outra. Chega uma hora que todo mundo quer saber: a minha vida não vai melhorar? Colocar a culpa nos outros é a saída para alguns. Reconhecer os defeitos que atrapalham é o caminho para outros. Muita gente quer ser famosa. Fazer de tudo para chamar a atenção é uma coisa. Acreditar que o conhecimento nos transforma em pessoas extraordinárias é outra. Se você quer encontrar um jeito de dar certo na vida, se você quer mesmo dar certo na vida, primeiro descubra o seu jeito. Método Quantum é autoconhecimento. Esse é o nosso jeito de fazer você dar certo na vida. Você pode contar com a sorte, ou você pode contar com a gente. Salve, gente minha. Salve, Brasil. Boa tarde. Hoje, 16 de 2018. Estamos ao vivo na Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida. Eu sou Cláudia Hicken. Satisfação estar com você. Vamos cantar um pouquinho? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu tenho um curso novo, gente minha. Apesar de você, sabe, curando os medos secretos. Vou conversar um pouco com vocês sobre flashbacks emocionais hoje e sobre a libertação que a gente sente emocionalmente quando a gente distingue o que é um flashback emocional e o que é uma simples memória, né? Eu que trabalho tanto com o assunto do auto-amor e da gente ter gestão do próprio corpo, gestão do nosso próprio estado, tem algumas coisas que a gente precisa saber a respeito do que são flashbacks, do que são as emoções e do que não são também, né? Então, primeiro, é provavelmente legal a gente desenhar uma distinção entre o flashback popular, o que a gente chama, tive um flashback, eu lembrei de alguma coisa, uma memória consciente, né? E o flashback emocional do estresse pós-traumático complexo, né? De quando a gente tem memórias emocionais. O flashback emocional é uma experiência revivida no presente momento, que normalmente é vívida, é quase dramática, e ela não é muito positiva, né? Um flashback emocional não tem uma memória específica. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu não lembrei de nada, eu não pensei em nada, eu não pensei em ninguém e alguma coisa me aborda, me invade, né? É que nem a gente ter um sequestro do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, como se o cérebro estivesse atacando a si mesmo. Então, essa manifestação, ela poderia começar a ser assim, se você tiver memórias prazerosas do passado, lembranças, também a gente tem flashbacks emocionais, de repente se sentir bem de graça, de repente sentir uma esperança, uma saudade sem nome, uma coisa gostosa, positiva, né?
A questão de por que eu estou endereçando flashback hoje, gente minha, é porque os flashbacks são frequentemente iniciados, os negativos, por gatilhos no ambiente. Ao contrário do estresse pós-traumático puro, que há mais de 20 anos eu atendo, o estresse pós-traumático puro, por exemplo, um veterano de guerra, surge um som, se acontece uma batida, acontece um som forte, uma pessoa pode ter a reação de correr para debaixo de algum lugar, de procurar se proteger, respondendo a uma memória anterior com uma carga emocional ou de autoproteção ou de resposta a estresse para um estímulo externo, mas é um estímulo externo identificável, é um som, é uma cor, é uma pessoa, é algo identificável. No estresse pós-traumático complexo, a gente tem gatilhos não identificáveis. A gente não tem um som, uma coisa, uma pessoa, algo específico, visual, auditivo ou sinestésico, né? Que é como a memória de flashback externa. A gente tem um código determinado, que é regirado, é retocado, ocorre novamente, solta um 7, simplesmente colocado, exatamente o mesmo mecanismo que aconteceu numa situação traumática ou que causou uma manifestação de falta de recurso, medo, trauma, sentimento de menos-valia, sentimento de impotência, sentimento de que as coisas vão dar erradas. E a gente simplesmente é sequestrado por um sentimento desse, não tem nome, não sabe por que, não aconteceu nada, isso é um flashback emocional. No estresse pós-traumático complexo, então essa memória de emoções pode vir várias vezes, né? Pode ser experienciada não só uma vez, mas de várias maneiras, né? É importante dizer que não existe estresse pós-traumático sem estresse pós-traumático complexo e vice-versa. O complexo é a repetição de experiências, né? E o complexo é criado por traumas invisíveis, resultantes de abuso emocional, resultantes de situações em que o alvo não podia escapar. Então, porque não tem só uma experiência traumática singular, um evento só, e porque não tem uma coisa que você consiga identificar o que é que gerou aquilo, qual foi o input que gerou aquilo e fez aquilo vir, os flashbacks vêm puramente emocionais e às vezes você tem a sensação que aconteceu aquilo e que você não pode escapar. Inclusive nós temos a sensação de que é um problema que vem do nada e que do nada a gente tem um problemão, né? Então isso se torna especificamente quase, não é só confuso o sentimento que a gente pode experimentar, mas é também algo assim que nos surpreende, é surpreendente, né? Te deixa assim meio perplexo, de tornar perplexo o sujeito que tem uma experiência de estresse pós-traumático, porque a pessoa não se lembra e não vai se lembrar do que é que de repente faz ela se sentir sobrecarregada de sentimento de terror, de culpa, de medo, de depressão, de vergonha. Então a pessoa se sente vergonha sem ser vergonhosa. Então, se você não tem mais informações sobre de onde isso vem, como é que isso é, o que é natural? Você começa a se culpar, você começa a concluir que tem que ter alguma coisa errada comigo. Eu que devo ter alguma coisa errada, né? Isso tem um efeito de deterioração, de ataque, isso tem um efeito ruim na personalidade. E faz com que o estresse pós-traumático simples leve a gente a dizer, bom, isso é porque eu sou como eu sou. Eu transitei por essas coisas, essas lutas de trauma e de dor, e se eu não sei, não tenho contato de onde isso veio, eu posso de verdade me culpar com esses
ataques violentos que criam uma sensação. No estresse pós-traumático, a gente tem memórias, então a gente sabe de onde veio, né? Às vezes os profissionais da área ficam perplexos, mas por que uma pessoa, um veterano de guerra, consegue lidar melhor com o estresse pós-traumático e reduzir os sintomas, né? Que tem áreas do cérebro que se acendem e que fazem, né? A amígdala cerebral ali, de repente, solta uma campainha de emergência, e outras pessoas demoram mais. Outras pessoas não conseguem se livrar daqueles gatilhos, daqueles sinais que fazem disparar tudo outra vez. Porque essas outras pessoas têm estresse pós-traumático complexo. Elas foram sendo submetidas ao longo da vida a um tipo de abuso, a um tipo de estresse, um tipo de desamparo, quando elas não tinham como se defender, que elas não sabem como lidar. Então eu vou pedir para você respirar que é grátis comigo. 1, 2, 3, respira que é grátis. Quando você toma contato com o fato de que você tem um corpo grande, de que você tem recursos para lidar e de que tem sim raiz no lugar de onde vem essa experiência subjetiva de eventos internos, resultantes de abuso emocional, de solidão ou de falta de recurso, e você contextualiza o cenário, você reduz essas respostas emocionais e aprende a se acalmar. Em vez de estar num estado infantil, de falta de apoio, de falta de esperança e de abandono ou depressão, você entra num estado de neocórtex cerebral. Você toma controle e você tem como lidar com os sintomas de estresse pós-traumático complexo ou de estresse pós-traumático simples. Bem, esse novo curso, apesar de você, os Superando os Medos Secretos, vai estar à disposição de vocês em uma semana para poder reconhecer situações onde você fica no torpor, onde você tem dúvidas excessivas, onde você consegue trabalhar 2 dias e no terceiro precisa parar, essas pausas frequentes, para reduzir, reconhecer um flashback quando ele está vindo. A gente vai ter algumas meditações nesse curso, a gente vai ter, pode parecer assim, esse bubble psychological, né? Pensamentos, gerenciamento excessivo de pensamento, mas não é não. Porque quem tem flashbacks frequentes tem uma carga grande de desgaste e de dificuldade de lidar com seus verdadeiros recursos, de conseguir se acalmar, de conseguir gerenciar seu estado. Então, numa das metáforas do texto, inclusive, que vai anexo, que o Grannon liberou gratuitamente, que está junto desse curso, vocês vão encontrar no quantumhouse.com/plataforma dentro de uma semana, acompanhe as redes também, Quantum House do Estúdio Cláudia Hickey, Estúdio com esse mudo Cláudia Hickey, em que é que nem você, gerenciar o seu estado é que nem você pilotar uma aeronave. Essa metáfora é muito boa, porque quando você vai pilotar uma aeronave, você tem lá um monte de botãozinho, umas alavancas, e você tem que ver se você tem combustível, você tem que ver como está o nível de energia, se está carregada a bateria do que vai com bateria, qual é a sua distância, quanto tempo você vai demorar para chegar lá, né? Aprender a checar esses seus botõezinhos equivale a checar certas coisas a seu respeito. Como é que está meu estado? Eu estou bem alimentada? Eu dormi o suficiente? Eu estou hidratada? Bebi água o suficiente? Quais as necessidades eu tenho? Aprender a checar o seu estado é muito importante para você poder tocar. E quando se aproximar uma tempestade, ou você está lá indo para um lugar perto de uma nebulosa ou num outro planeta, quando se aproximar sinais de que algo vai chegar, você está estável, com preparo para enfrentar. Quando vier um gatilho, um pequeno sinal interno da sensação de que pode acontecer, de vir um estado que te levaria normalmente para um torpor, ou para uma irritação muito grande, ou para uma raiva descompensada, ou para uma agressividade, algum dos 4 Fs, né? Fly, fight, fawn, freeze, fugir e não querer lidar com as coisas, ou fera e querer agredir e ter muita raiva dos elementos externos, ou floreio e ficar dando voltas, ou ainda freeze e não conseguir fazer nada. Esses 4 Fs nos tornam inaptos a lidar e enfrentar um dia bem. Então vamos enfrentar um dia bem? Hoje é um novo dia de um novo tempo, 16 de agosto de 2018.
são entre 5 e 5 e meia da tarde, 5 e 15 da tarde, nós vamos respirar, que é grátis, e olhar os nossos botõezinhos. Este programa, para quem realmente teve estresse pós-traumático, vai ajudar vocês a poder fazer isso. É um programa com 5 vídeos, com várias meditações e com alguns textos que nos ajudam a saber como parar um flashback. É possível parar um flashback emocional quando você é invadido por uma raiva, um sentimento de impotência, um sentimento de incapacidade? Mas é claro que é. Vai tomar tempo e consistência, um esforço diligente. Não é que você vai fazer isso e agora eu estou bem para o resto da vida. A vida com flashbacks emocionais realmente se torna um inferno na Terra. Viver livre de flashbacks emocionais é vastamente melhor. Os momentos prazerosos se tornam mais prazerosos, os tempos ou momentos de desprazer se tornam mais fáceis de você gerenciar e muito mais curtos. A vida pode se tornar realmente divertida quando você se livra de flashbacks emocionais. Quero cumprimentar os Atlantes que ontem, nesse último domingo, entraram no 12º Portal de Resiliência. Que viagem maravilhosa! 12 Portais de Resiliência é um programa de 12 semanas em que você aprende o auto-amor, todo amor, e é um programa que ajuda na cura de estresse pós-traumático complexo e especialmente voltado para a saúde relacional. Muitos atlantes aprenderam sobre gerenciamento dos seus estados e passaram portal por portal como superar invalidação, Como superar invalidação e como superar. Também flashbacks emocionais é um dos temas do curso. Então, para falar da formatura dos Atlantes, que vocês poderão vir, e da próxima turma, nós vamos ter os Celtas Cristais, que vão ser em agosto de 2018. Nós já vamos abrir as inscrições em breve para aqueles de vocês que quiserem entrar nessa próxima aeronave. Como que separa? 4 coisas para você parar flashbacks emocionais. Primeiro, flashbacks emocionais podem ser parados se você, através de você se tornar alerta e consciente de monitorar as suas emoções e o seu estado físico. Consciência é o primeiro passo, absolutamente chave. Às vezes um paciente, um cliente ou uma pessoa fica, mas eu estou sentindo... Respira, assume controle sobre você, não se perca de você. Vai na aeronave, se checa. Você precisa aprender a checar, tá consciente do seu estado. Sinta seus sentimentos, perceba seu estado. Segundo, flashbacks emocionais podem ser parados através de tomar controle das suas emoções psicológicas e físicas. É um estado de base diária. Então, você tem um estado a um certo grau, um certo nível, que você pode controlar. Perceba seu estado psicológico e físico. Mexe o corpo, respira, muda de lugar, levanta, vai beber água. Assume o controle sobre você, não seja uma vítima. Terceiro, os flashbacks emocionais podem ser parados através de aumentar o seu entendimento de como e porquê e quando eles se manifestam. Tem que perceber, às vezes muda uma estação, às vezes é uma festa do ano, às vezes é uma visita, às vezes é um período do dia. Você precisa calibrar como, porquê e quando os flashbacks se manifestam, com mais consciência. E a quarta dica é que os flashbacks emocionais podem ser parados através das técnicas de padrão de interrupção, em que você desconstrói esse lance do flashback clicando nele, sabe? E desenvolvendo uma musculatura mental para aplicar essas técnicas com consistência. Então, neste curso, Curando Medos Secretos, eu vou te dar essas técnicas. Vão mexer com a sua alimentação, com a sua água, com o seu sono, com coisa do senso comum, mas vão mexer com o momento em que você percebe que entrou naquele lugar. Veja bem, alguns de vocês falam, eu me lembrei de quando eu estava naquele relacionamento afetivo, ou lembrei de uma situação, e é um flashback. Não, isso não é um flashback, isso é uma memória. Se você está lidando com abuso agora, se você está lidando com os desafios de agora da vida, e esses desafios têm pressões atuais, isto também não é flashback, isto é flash now, você está enfrentando uma situação agora, real. Flashback tem essas características, é algo que vem do nada.
e que é muito importante que a gente reduza e que a gente gerencie o nosso próprio estado, né? Eu dizia que reduzir os flashbacks faz a vida ser melhor, faz a vida ser mais divertida e faz a gente também lidar melhor com os momentos prazerosos e com os momentos difíceis. Nesse momento eu queria pontuar o quanto é importante a gente ter a essência do relacionamento conosco mesmo com a metáfora da nossa aeronave, né? E das polarizações, né? Vejam, estamos num momento no Brasil tão importante, tão cheio de discussões, críticas importantes a respeito das polarizações, né? E alguém me perguntou, escuta, esses candidatos que estão aí, a direita, né, é péssima. Se eu quiser olhar a direita péssima, eu vou ver a direita péssima, a esquerda péssima, eu vou ver a esquerda péssima. E elas podem ser péssimas, né? A direita vai ser boa sendo racional, tendo uma pegada, tendo uma firmeza, uma certa organização, um certo valor, uma certa condição produtiva de manter controle, organização, ordem e progresso num sentido produtivo, num sentido da propriedade, num sentido de ser mais racional, né? A direita vai se parecer mais com aquilo que é racional. Muito bem. A esquerda vai ser boa se parecendo mais com aquilo que traz a arte, traz a cultura, traz a inclusão, a igualdade, aspectos sociais ficam privilegiados nesta linha de raciocínio e ela vai se parecer mais com aquilo que é emocional. A emoção não será esmagada. O que você tem que entender é que, assim como a direita e a esquerda, você tem sistema nervoso simpático e parasimpático. Eles fazem coisas opostas dentro do seu corpo, no seu sistema nervoso, na sua estrutura, na sua complexão neurológica. Eu, que sou da área de neurologia de comportamento, todas as minhas pesquisas, o nosso laboratório, o método Quantum, que é baseado em testes de neurologia comportamental, entendem e sabem que a integração da emoção e da razão, do sistema nervoso simpático e parasimpático, da direita e da esquerda, da objetividade e da subjetividade fazem o equilíbrio. Você se lembra do sistema nervoso simpático, que é aquele do fight or fly, né? Que ele vai lutar ou vai fugir nas situações. E o parasimpático vai relaxar, vai contemplar, vai meditar, né? Você tem isso nos seus músculos, extensor e flexor, um vai para um lado e outro vai para o outro. Aí você pode se mexer. Ora, me parece infantil a gente querer achar que tem um lado melhor. Não, legal é o músculo extensor, o flexor é um bobo. Não, legal é o flexor, o extensor é fascista. Eu vejo gente da direita falando quanto os da esquerda são fascistas. Vejo gente da esquerda falando que os da direita são fascistas, não sabe nem o que é fascista. Eu prefiro um caminho do meio, né? Acho que seria bem positivo do ponto de vista da política, do presidente e dessa linha toda aí, a gente ter o terceiro incluído, como que é a física quântica, né? Não ser o newtoniano antigo, né? O aristotélico, ou você é A ou você não é A, não tem anti-A, e fazer uma coisa mais Heráclito, né? Você é A e anti-A ao mesmo tempo. A gente tem um caminho do meio, em que é claro que é importante ter ordem e progresso, ter produtividade, essas coisas que o Bolsonaro diz, ele fala coisas que são importantes e que não dá para a gente negar, né? Mas, pô, a pena que ele não para de falar, porque ele continua e o que ele fala depois me deixa com os cabelos em pé, né? Que vai para uma exterminação do problema do lado contrário. A esquerda teve tantas coisas, a Marina, por exemplo, é alguém que se identifica mais com a esquerda, tantas coisas positivas e que são úteis, na verdade, até um pouco mais que úteis, são sistêmicas, né, de uma integração, em que a gente tem que cuidar da natureza, a gente tem que cuidar da inclusão, a gente tem que cuidar da emoção e do sentido subjetivo da vida, né? Mas o problema é que também não para de falar ou dá a sensação de que não vai chegar a lugar nenhum. Gente corrupta de qualquer lado, da direita, da esquerda, do meio, não serve.
Então eu quero fazer a minha homenagem ao fim da corrupção. Porque se o cara da direita é corrupto ou só privilegia os próprios interesses e com isso é um pouco autoritário, é ruim, né? A gente viu essa direita há tanto tempo aí. Pô, mas se a esquerda é corrupta e só vê os próprios interesses, ela acaba sendo lasciva, né? Ela apresenta aquela empatia fria em que ela faz parecer que se importa com seus interesses, mas usa essa empatia fria para levar o outro para os seus próprios interesses. Enfim, o apoio à Lava Jato, ao fim da corrupção, é o seguinte: uma proposta construtiva, no que for, nos equilibra. Da mesma forma, a razão e a emoção e esses cursos, o Alto Amor, o Todo Amor, tem este propósito de a gente poder permitir aquilo que é lógico, aquilo que é objetivo, ganhar dinheiro, ir adiante, organizar as coisas, permitir aquilo que é subjetivo, que é o seu coração, o seu sentimento, com uma pauta limpa, transparente, que se conheça, né? E que a gente possa fazer. 19 e 20 de maio a gente tem a formatura dos Atlantes, vocês podem participar no dia 20 de maio, num domingo, é uma festa bonita. Informa-se sobre a próxima turma de analista quântico para empresas, gestão de equipes produtivas, equipes de alta performance, que usam o Quantum, como há tantos anos tantas companhias no Brasil e no mundo usam. O Quantum, o método Quantum está no Japão, está na Alemanha, está nos Estados Unidos, está no México. Olá, México! E no Analista Quântico Mentoria, para mentores que querem aprender o Quantum, tem uma turma no fim de maio. Então, no começo de maio, vocês têm o Quantum empresarial e no fim de maio, vocês têm o Quantum para mentoria. Eu sou Cláudia Hicken, deixo um grande abraço, calma, força na peruca, na careca, na cabeleira. Vamos nos diferenciar por pontos comuns. Agora é hora de a gente se unir para fazer um Brasil construtivo e a nossa vida produtiva também, tanto gerenciando o nosso Estado, quanto gerenciando nossa família, nossa equipe, nossas relações da melhor maneira. E essa maneira, ela é do caminho do meio, ela integra, né, uma coisa com a outra. Beijo grande, gente minha. Tô no Oba, lá vem ela, @metodoquantum.com.br. Beijo grande, até segunda-feira. Mundial FM